Oi gente, tudo bem com vocês? Eu queria falar hoje de um tema que eu acho que é muito sensível, assim, né? Que é a infância com deficiência visual. Eu não sou psicóloga, não sou pedagoga, nem nada, mas eu acho que ouvir relatos de experiências é sempre válido, né? Então eu queria contar algumas historinhas da minha infância pra vocês, pra quem sabe inspirar alguns pais, né, que talvez tenham um filho que tem uma deficiência, que adquiriu uma deficiência ou que já nasceu assim, pra algum professor que agora nesse começo de ano, do nada, caiu um aluno com deficiência visual na sua sala, você não sabe muito bem como lidar. Mas antes, como sempre, né, se inscrevam no canal, curtam aqui o vídeo, me sigam no Instagram, @filapreferencial, sempre tem coisa legal por lá. Eu queria começar do começo da minha infância. Eu não sei se eu já falei em algum momento aqui no canal, mas eu tenho a mesma deficiência visual que o meu pai. Até eu nascer, não se sabia que a deficiência visual do meu pai era um fator genético. Achavam que talvez fosse alguma coisa do parto da minha avó e tudo mais. E aí quando eu nasci, eu tinha uns 3 anos mais ou menos, os meus pais começaram a perceber que eu chegava muito perto da televisão, que eu colocava as coisas bem pertinho assim do rosto pra ver, e aí foram, né, averiguar e descobriram que eu tinha a mesma coisa que o meu pai, que é uma atrofia do nervo óptico congênita, né, e que causa perda progressiva de visão. Então a minha visão é cerca de mais ou menos uns 2% desde os meus 10, 11 anos. Então se estabilizou desde lá e ficou assim. Isso talvez tenha sido uma vantagem, né? Porque como meu pai já veio antes de mim, eles não tiveram que lidar tanto com aprender sobre esse universo. Tipo, meu Deus, e agora? Sabe? Claro que deve ter sido uma questão lá na época, mas eles já sabiam mais ou menos como seria, né? Porque meu pai já tinha vindo antes de mim. E uma coisa que os meus pais nunca me disseram foi: não, você não consegue, sabe? Então os meus pais sempre arranjaram algum jeito de eu fazer aquilo que eu queria. Por exemplo, a gente viajou e tinha cavalo para as crianças andarem. E minha mãe, sem nenhum questionamento, falou: tá bom, você vai andar a cavalo. E muitas mães têm muito temor, né, de que a criança se machuque, de que ela se frustre, enfim. E eu acho que tudo bem, isso é compreensível, mas você tem que deixar a criança testar os seus limites, né? Ela mesma entender o que ela consegue, o que ela não consegue, e às vezes é uma coisa que ela não consegue, como ela pode conseguir. E cabe aos pais ajudar, né? Não atrapalhar, não segurar a criança e falar: não, você não consegue, ai, mas coitadinho, ele tá fazendo de um jeito tão diferentinho do outro, coitado, sabe? Ele vai se sentir diferente. A gente é diferente, sabe? Então a gente tem que começar a lidar com essa diferença desde o início. E uma coisa que a minha mãe, todo mundo acha meio absurdo, né, que a minha mãe me deixou fazer, foi patinar no gelo, gente. Eu patino no gelo, inclusive eu sei alguns passinhos de patinação artística no gelo. E atualmente talvez não, mas um tempo atrás eu sabia. Porque eu vi a pista de patinação no gelo nas férias e eu queria patinar, né? Eu era criança, eu virei mãe, eu quero, sabe? E ela simplesmente não virou pra mim: não, você não consegue. Tipo, todos os seus primos, todos os seus amigos vão e você não vai porque você é diferente, você é incapaz, sabe? Ela nunca me fez ter essa impressão. O que ela fez? Ela entrou comigo. Coitada, caiu, se quebrou uma vez, mas tudo bem, né? E aí eu tive algumas aulas de patinação, porque também, né, se eu fosse patinar de feliz ali, eu podia me machucar e tudo mais. E eu estudei em escola normal, nunca estudei em nenhuma escola especial. E era uma escola mais ou menos pequena. A gente tinha, em algumas séries, tive classe com 7, 8 colegas só. Era uma escola bem Montessori, era uma coisa bem de humanas, assim. Mas assim, era uma escola bastante boa em termos de ensino. Mas eu não tive lá uma experiência tão boa assim. Porque eu sofria bastante bullying, né, gente? Como todos nós, pessoas com deficiência, a gente tem que lidar com isso sempre, né? Principalmente quando a gente é criança, porque criança é um bichinho cruel, vamos combinar. E assim, o que acontecia muito era de roubarem meu material, esconderem meu material, ao ponto de às vezes eu, tipo, guardar meu material e levar pro recreio com a minha mochila comigo pra não pegar as minhas coisas, sabe? Eu tinha os meus aparelhos, eu tinha um óculos bem caro, sabe? Era uma coisa meio tensa você ficar roubando as coisas
que não era assim um lápis, uma borracha, né? Apesar de também ser uma coisa bem chata, né? Mas era um perigo real que tinha, eu sentia, sabe, dentro daquela escola. E algumas crianças gostavam, né, de fugir de mim, de me chamar de ceguinha, e enfim, tudo mais. Assim, eu tinha alguns amigos, né, eu tinha ali um outro que era mais legal comigo, eu tenho alguns amigos que são meus amigos até hoje. Isso foi assim até mais ou menos a 7ª série, né, hoje em dia é ano, né, ai, me sentindo velha falando sério, mas enfim. Até os 13 anos, que hoje é o 8º ano, né. Foi mais ou menos assim, as pessoas enchiam um pouco meu saco, enfim. E não só por causa da deficiência visual, né? A gente sabe que a gente não vive assim dentro de uma caixinha. Então me zoavam também por causa do meu cabelo, as pessoas enchiam bastante a minha paciência, mas assim, até certo ponto eu deixava pra lá, porque eu tinha os meus amigos, e eu tinha os meus amigos de fora da escola, inclusive. Brincava muito com o pessoal do prédio, 2 amigos que também são meus amigos até hoje. E assim, eu não era legal, mas eu também, sabe, eu não deixava aquilo me abalar tanto, porque eu tinha a minha vida de fora da escola, né? E eu só queria fazer um parênteses que tinha um menino que me infernizava a vida na escola, me enchia muito a paciência de muitas pessoas, não só a minha. E ele era aquela típica pessoa que faz bullying pra não sofrer bullying, sabe? Porque ele também era gordinho. Então ele me zoava, ele zoava o outro menino que era meio infantilizado, ele zoava um outro menino que tinha autismo na nossa turma, que era uma coisa bem, né, complicada. E eu encontrei essa pessoa recentemente em uma festa de faculdade, no meu tempo de faculdade, e ele veio me abraçar, tava meio bêbado, meio, né, chegou meio dando em cima de mim, aí eu fiquei, ixi Maria, acho que isso aí era uma projeção aí na época de escola, eu acho que não era que ele me achava esquisito, acho que ele tava meio afim de mim na época. Mas enfim, né, fecha parênteses, essas coisas acontecem. E aí, na escola, chegou uma época em que uma professora, que eu gostava muito, foi minha professora há 2 anos no ensino fundamental, ela entrou em licença maternidade e colocaram uma outra professora para substituir. E ela simplesmente me ignorava. Eu tinha mais ou menos uns 8 anos, na 2ª série, né? E ela me deixava desenhando o dia todo. E, tipo assim, não é minha responsabilidade, não é minha aluna, eu tô aqui por alguns meses, então que se dane, ela vai ficar atrasada, ela fica, sabe? E minha mãe cansava de ir na escola e pedir, implorar, pelo amor de Deus, pra eles me fazerem alguma coisa. Porque minha mãe me ensinava muita coisa, me ajudava muito a estudar, ela me fazia os meus materiais ampliados, ela é minha tia, que é designer gráfico, elas mesmas produziam o meu material ampliado, depois começaram a gravar em CD, né? Em áudio mesmo, em casa, porque a gente não conseguia muito contar com as instituições, porque eles demoravam demais para produzir os livros, então eu precisava do livro para agora, e aí eles ficavam, não, mas só mês que vem, e aí eu tenho prova, sabe, não dava, era uma coisa muito complicada. Então minha mãe parou de trabalhar, um pouquinho antes de eu nascer, e nunca mais voltou, muito por causa disso, ela começou a se dedicar integralmente a mim. Obrigada, mãe. Em paralelo com a escola, eu sempre fiz muitas atividades, né? Fazia natação, fazia curso de inglês. Uma experiência que eu queria contar pra vocês é que eu fui rejeitada em 2 escolas de balé da minha cidade natal. Eu tinha as perninhas tortas, né? Então eu precisava fazer balé pra corrigir, as perninhas viradas pra dentro, assim. E o médico mandou eu fazer balé, muito pequenininha, com 3, 4 anos. E as escolas simplesmente viraram pra minha mãe e falaram, olha, sua filha não vai aprender, você tá gastando dinheiro à toa. Sendo que eu tava curtindo, sabe, a aula, e eles não queriam pegar meus braços, meu pé e me mostrar o movimento, e depois eu decorava o nome do movimento, e tá ótimo, estou dançando. Tanto que existe até um balé de cegos aqui em São Paulo, né? É muito possível você ensinar dança pra pessoas que não enxergam. Até que eu encontrei uma escola menorzinha, né, de dança, menos metida, e que tinha uma professora com muita paciência, e ela me ensinou. E vocês sabem, quem me acompanha no Instagram sabe que eu sou uma bailarina frustrada, eu fiz balé durante muitos, muitos anos na minha vida. E me apresentei, dancei de ponta e tudo mais, e enfim. E naquela época
não tinha muito o que se fazer, né? Porque isso era nos anos 90 e ainda não existia essa cultura de que você não pode simplesmente rejeitar um aluno, sabe? Então, eu fui rejeitada em 2 escolas de balé. E aí, mais ou menos nessa época, teve um outro episódio, né? Na minha escola tinha show de talentos. Eu sempre fui muito querendo ser artística e não sei o que e tal. E aí a gente ia dançar. E aí eu e 2 amigas da onça, no caso, resolvemos dançar, né? E a gente ensaiou uma música lá, da modinha da época, sei lá o que era, Ruge, aquelas coisas lá dos anos 90. E aí a gente ensaiou, tal, a gente ia dançar e tudo mais. E aí chegou no dia, a menina chegou pra mim e falou assim: olha, a gente esqueceu o CD. Então tem uma outra música que a gente também sabe a coreografia e a gente vai fazer. E ela sabia que eu não sabia a coreografia da outra música. E ela falou assim: você copia a gente. Sabendo que eu não ia conseguir copiar, obviamente, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui pro palco com elas. Eu tava bem chateada, sabe, gente? Mas eu pensei, ai, quer saber? Eu vou dançar do meu jeito e que se dane, sabe? E dancei. Elas dançando lá a coreografia certinha, daquelas músicas que tem coreografia. E eu dançando do meu jeito, todo mundo aplaudiu e... caguei pra vocês. Aí um pouquinho depois disso, quando eu tinha, assim, por aí uns 10, 11 anos, resolveram sumir com os meus óculos. Eu uso uns óculos pra escrever à mão, que são bem grandões e são bem caros. E decidiram sumir com o meu óculos. Tipo, não achava o meu óculos, não estava em lugar nenhum. Eu fui lá, contei pra professora, né? Vou fazer o quê? E aí ela foi falar com a coordenação e tudo mais. E aí me tiraram da sala. E a decisão sábia da coordenadora foi fazer meio que um inquérito ali na sala. Tipo, sentar todos os alunos e falar quem pegou o óculos da Vitória. Tipo, dedure o seu coleguinha. Aliás, eu não sei muito bem como lidar com essa situação, né? Se tem algum pedagogo, um professor aí, me digam aí, respondam esse desafio, como é que vocês lidariam com essa situação, né? Porque o que aconteceu? As pessoas ficaram com raiva de mim, porque, né, eu fui lá contar pra diretora, e a diretora forçou eles a dedurarem uns aos outros, ou terem que se entregar ali e passar de ladrão, né? E no fim os óculos apareceram debaixo de uns materiais que a gente tinha usado, os cartazes, enfim, aquelas coisas de aula de criança. E apareceu, que obviamente a pessoa foi lá, devolveu, deixou bem escondidinho, pra parecer que eu que era a louca, que não achei, né? Enfim. E aí teve um efeito completamente contrário. Eu recuperei os meus óculos, mas fiquei mais excluída do que já era. Então, gente, eu poderia ficar aqui 3 horas contando milhares de histórias da minha infância, mas eu acho que essas foram as mais relevantes, assim. Eu espero que eu tenha inspirado alguém aí a, enfim, não tomar essas atitudes porque eu já passei. E é importante sempre a gente incluir todo mundo e passar essa mensagem para as crianças com deficiência desde cedo, que elas são capazes sim, elas têm que testar os limites dela e aprender a ter uma vida autônoma e plena em todos os sentidos, né? Se inscrevam no canal, me sigam no Instagram, @filapreferencial. Comentem aí quais as experiências absurdas que vocês tiveram na infância, de bullying, ou mesmo experiências boas. Contem aí nos comentários aqui embaixo pra gente. E é isso, um beijo, até a próxima.